Diário da Princesa Eugênia von der Leyen, parte 38. Claudel nos fornece a explicação. Desprezando as cavernas diabólicas das drogas e as sessões ameaçadas por influências igualmente demoníacas, procuramos o poeta francês Paul Claudel para lhe perguntar por que é tão estéril o nosso espírito. Claudel era um alto funcionário do Ministério do Exterior. Podia colher experiências em todas as partes do globo. Num esforço dramático, lutava para se santificar. A história que ele nos conta do ânimos e da ânima, que é igual a cabeça e alma, nos mostra as dificuldades de sua caminhada. O leitor não acostumado a símbolos, é o que comumente ocorre com um homem da nossa época, atenta para o trágico fato de estar o nosso íntimo dividido e, por isso, despojado de conteúdo humano. Claudel quer demonstrar o desenvolvimento errado do nosso espírito e explicar por que, contentando-nos com os conhecimentos superficiais da cultura moderna, temos fechado as fontes da ciência do divino amor. Escutemos a história de Claudel. Abre aspas. Não está dando certo o casamento de ânimos com a ânima, do espírito com a alma. A lua de mel foi de curta duração. Naqueles dias, ânima podia à vontade dirigir-se a ânimos que, encantado, a escutava. Mas há muito tempo que isso se dava. Aliás, foi ela quem trouxe o dote que mantinha a casa. No entanto, Ânimos não aguentou sua posição de subalterno e, em breve, mostrou seu verdadeiro caráter, inflado, pedante e tirânico. Ele acha que Ânima é uma bobinha que nunca frequentou escola, enquanto ele é sabido, pois tem lido tanta coisa nos livros e todos os seus amigos dizem não haver ninguém que fale melhor que ele. Ânima nem pode mais abrir a boca. Ele sabe melhor que ela o que ela quer dizer. Ânimos não é fiel, o que, porém, não o impede de ser ciumento. Pois, no fundo, ele sabe, desculpem, ele enfim o esqueceu, que todos os bens da casa são dela e que ele é um mendigo e só vive daquilo que Ânima lhe dá. Por isso, ele constantemente a explora e a tortura para extorquir-lhe dinheiro. Ela continua em casa, calada, cuida da cozinha e faz a limpeza do lar, do melhor modo possível. Outro dia, porém, algo de estranho aconteceu. Certa noite, Ânimos voltou para casa inesperadamente e ouviu que Ânima, lá dentro, de porta fechada, cantava sozinha, de si para si, uma canção esquisita, algo que desconhecia. E não houve meio de encontrar as notas, ou as palavras, ou a chave. Era uma canção rara e maravilhosa. Desde então, ele tem tentado, perfidamente, conseguir que ela a repetisse. Ânima, porém, faz de conta que não o compreende. Basta que ele olhe para ela e já se cala. A alma cala-se. Enfim, Ânimos ideou um truque. Ele consegue arranjar as coisas de tal modo que ela chegue a supor não estar ele em casa. Aos poucos, Ânima se cala. Ela olha para o alto, escuta atentamente, respira, julga estar só e baixinho vai à porta e abre a seu amado divino. Fecha aspas. É, pois, devido à nossa condição mundana que já não compreendemos a intimidade da nossa vida com Deus. Seu amor para conosco tornou-se algo de estranho.
O que foi que nos iludiu e nos imbuiu da vã suposição de que seríamos capazes de decifrar os enigmas da vida pela nossa esperteza? A cobiça de possuir, a sofreguidão pelo poder, a cupidez de satisfazer o sexo? Seja o que for, o fato é que nos separamos da humanidade inteira. Sabe-se, no entanto, que os mortos continuam a viver no além. A experiência dá testemunho de que os falecidos continuam vivos. Nunca se ignorou que os seres humanos têm uma vida eterna, e pode-se dizer que as relações com os mortos não se trata de uma crença, mas de um saber, de conhecimentos de todos os povos e de todas as comunidades tribais. Os mistérios do Egito giravam somente numa preocupação infinita, em torno da sobrevivência eterna do homem. Ele sentia sua grandeza e sabia ter recebido um destino, uma vocação especial. E este seu saber produziu todas as culturas. Mas a situação particular em que se achava trazia consigo preocupações, inquietação e melancolia, pois sentia que não era Deus e que ele, no além, estaria sujeito a um julgamento, e que seria julgado conforme o objeto de seu amor. Mas o amor é sempre participação no amor divino. É um caminho áspero que deve ser tomado por aqueles que procuram conhecer a verdade. O duro caminho dos mortos, que recebem a graça de aparecer a santos deste mundo. Para Eugênia não havia muro. Foi uma cruz pesada que a princesa Eugênia von der Leyen teve de carregar, padecendo os sofrimentos das almas que, em sua vida terrestre, muito fracassaram na prática do amor a Deus. Para Eugênia, na muralha entre a igreja padecente e militante, havia muitas brechas. Seus sentidos percebiam a horrenda realidade do pecado, e com isso sofria terrivelmente sua alma amorosa. Foi documentado que ela via mortos, pois estes chegavam a dizer-lhe como se chamavam, e isto ocorria até com pessoas desconhecidas, cuja vida terrestre podia ser averiguada. A pessoa da vidente é hoje muito conhecida, e para o leitor desta obra extraordinária, será gratificante conhecer melhor a personalidade de quem a escreveu. A princesa, por seu caráter humilde e amoroso, preferíamos chamá-la simplesmente essa cristã. Nunca falou a ninguém sobre o que se passava com ela, nem a seus familiares. A única pessoa a quem se dirigia a respeito dos casos por ela vividos era o pároco, homem inteligente e culto, que lhe recomendou escrever um diário. Antes de morrer, em 9 de janeiro de 1929, com a idade de 62 anos, ela entregou o diário ao seu diretor espiritual. Este, ao deixar a paróquia, levou-o consigo e, por sua vez, confiou-o, antes da morte, ao escritor Bruno Grabinski, pessoa muito versada em mística e parapsicologia, a quem devemos a publicação do diário. O diretor espiritual de Eugênia era bastante crítico. Ele, que também faz jus à nossa gratidão, declarou sob juramento, abre aspas, eu conheci a vidente durante seus últimos 12 anos de vida. Todos os dias tinha conhecimento de seus encontros com as almas. A meu conselho, ela anotava num diário o que via. Nem ela, e no início nem eu, tivemos a intenção de publicá-lo. A vidente levava uma vida santa. Era de uma piedade autêntica, humilde como São Francisco, zelosa na prática do bem e desmedidamente generosa. Sempre prestativa
e pronta a renunciar à própria vontade, disposta aos maiores sacrifícios, querida por Deus e por todos que a cercavam. Quem a conhecia venerava-a. Jamais desejou atrair a atenção de quem quer que fosse. Tinha um talento especial para prestar favores e proporcionar surpresas agradáveis aos outros. O caráter da princesa é a mais sólida garantia de que merece crédito. Declaro sob juramento que a aconselhei a anotar clara e integralmente suas experiências reais, mas nunca e em parte alguma lhe sugeri quaisquer opiniões minhas. Sob qualquer ponto de vista, respondo pela credibilidade do diário e peço ao leitor lembrar-se da princesa que, certamente, está agora fruindo a visão de Deus. Ela merece nosso respeito e nossa gratidão. Fecha aspas. Seu primo, o príncipe C.L., confirma a declaração do padre Sebastião Vizar. Abre aspas. Subscrevo plenamente a apreciação de sua personalidade, feita pelo pároco Vizar. É totalmente exata. Ela vivia sacrificando-se pelos outros e fazia-o gostosa e alegremente, sem fazer caso disso. Era de uma simplicidade total, sem afetação e sem quaisquer pretensões pessoais. Tinha muito senso de humor e comicidade, pois era inteligente, muito viva e alegre. Era querida em toda parte e muito procurada para fazer companhia. As crianças eram loucas por ela. Fecha aspas. Uma empregada escreveu a Bruno Grabinski. Abre aspas. A princesa era amiga de todos, alegre e desprendida de si mesma. Todo mundo gostava muito dela. Desconhecia totalmente caprichos. Continuava sempre amiga e carinhosa. Acho que a ideia do sacrifício e da reparação pelos pecados já conduzia naquele tempo em que a conhecia. Fecha aspas. Continua no próximo episódio.